Volto pela segunda vez para apresentar agora em vídeo uma outra mensagem com referência a mais uma questão de grande complexidade, que é sobre uma outra mentira. Na minha aparição primeira, falamos sobre a mentira do fim do mundo, cujo tema escrevemos ou descrevemos como fim do mundo, uma mentira. Agora eu volto para falar sobre a sexta-feira da paixão, onde eu afirmo ser uma mentira. E por que eu digo ser uma mentira? Pois sendo eu de origem católica, filho de pais fiéis, seguidores do catolicismo, aprendemos que a sexta-feira é um dia que deve ser comemorado com grandes estardalhaços, com grandes realizações, com grandes privações, enfim, um dia que, segundo a tradição religiosa, determina que a pessoa se abstenha de refeições, de alimentos em geral. E eu fui criado assistindo a minha mãe fazer tudo isso, e fomos privados, quando criança fui privado de refeições nesse dia. Não tínhamos café da manhã, um dia de jejum. Minha mãe sequer lavava o rosto para termos uma ideia como que era a sua fidelidade aos princípios. E esses tipos de ações e comportamentos me marcaram profundamente, de tal maneira que me deixaram traumatizado. E quando eu me converti ao cristianismo verdadeiro, autêntico, eu fui buscar na palavra de Deus do porquê ser um dia tão decantado, tão exaltado, ou seja, tão importante para tal religião. Então eu descobri que não foi nesse dia que Jesus faleceu, que Jesus morreu, não foi nesse dia que ele foi sepultado, não foi nesse dia, numa sexta-feira, que ele começou a sua jornada de ficar e permanecer 3 dias e 3 noites. E, portanto, depois de 27 anos de pesquisa, eu cheguei às conclusões de que seria impossível que Jesus tivesse morrido numa sexta-feira, conforme afirmam, e ressuscitado em um domingo. Por quê? Posso afirmar isso? De que maneira eu posso fundamentar isso? Cito 3 textos das Sagradas Escrituras, onde eu dou realmente as bases, onde comprovo que de fato Jesus não pode ter morrido nesse dia, chamado de sexta-feira. Primeiro fundamento, ele diz, ele mesmo em suas palavras diz, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um monstro marinho, o Filho do Homem permanecerá 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso é um texto de grande fundamento, porque nós estamos aqui firmados no tipo de contagem das horas para a formação do dia de 24 horas, que se compõe de dia e noite. O texto deste livro que nós editamos, após pesquisa de 27 anos, apresentamos este livro. Não estou apenas falando com a tese avulsa ou frívola, mas com fundamentação nas Escrituras Sagradas, nos textos originais. E o texto original de Mateus, capítulo 12, versículo 38 a 40, diz em língua grega, ou seja, em língua original, Hospergar Ionas entecolia tu que tus 3 rémeras, kai 3 nictas, rutos estai ho uioi, tu antropu ente cardia tesges 3 rémeras, kai 3 nictas. Ou seja, se traduz dessa maneira. De novo, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um monstro marinho, o Filho do Homem permanecerá 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando você abre a sua Bíblia, você vai encontrar a palavra seio em lugar de coração. Claro que o texto fiel, original,
do grego diz ente cardia tesges, ou seja, no coração da terra. Claro que isso não tem muito a ver com o que eu vou dizer, com o que iremos tentar provar, mas isso ficará para próximas tomadas, que é um tema também de grande importância na contextualização. Porque lá fala fora, o texto da tradução diz, no seio da terra. Fixem nisso. Aqui diz coração. Portanto, dentro, sepultura. Ou seja, em Jerusalém, que é o coração, que é o centro do mundo. Então, nessa primeira base, nesse primeiro fundamento, Jesus fala dessa maneira. E ressalta, para dar realmente o fator didático do que ele dizia, de que ele ressuscitaria no terceiro dia. Que ele diz, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Então ele fala de duas maneiras de como contarmos o dia. Em tarde e manhã, dia e noite, e ressalta terceiro dia. Então, são duas citações que ele mesmo faz. Aqui colocamos em texto bem resumido, só apenas para efeito de exposição. E no terceiro tópico, numa terceira tomada, ele diz, depois do sábado, ao raiar do primeiro dia. Quer dizer, o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 1 a 7, depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, houve um grande terremoto. Porque um mensageiro, um anjo do Senhor, havia removido a pedra e sobre ela estava sentado quando as mulheres foram à sepultura para ver Jesus, levando as perfumarias, os aromas que iam aplicar sobre ele. E quando as mulheres chegam diante desse mensageiro, ele pergunta para elas, por que procuras um vivo dentre os mortos? E ressalta, ele já ressuscitou, não está aqui. Então estamos falando do primeiro dia da semana. Estamos falando de um texto constante das Escrituras e da Bíblia, de que foi no primeiro dia da semana, conforme chamaram, o dia da ressurreição, cujo nome mais tarde foi chamado de domingo. E portanto temos